Dev o quê? Script. Script. Seu o quê? Script. Dev sem script. O que é dev? Tá devendo? Developer. Deve sem script? Dev sem script. Podcast. Dev sem script. Fala, jovens! Seja bem-vindo ao podcast Dev Sem Script, o podcast que fala do mundo dos desenvolvedores para todo mundo. Quer saber o que o desenvolvedor de software faz? Vem com a gente, escuta um pouquinho sobre a vida de um desenvolvedor de software. Assim você vai começar a entender como funciona o mercado, você que está entrando no mercado vai se sentir um pouco mais confortável ouvindo as experiências de quem já trabalha na área, e a gente está aqui para tirar dúvidas e falar sobre assuntos diversos em torno do desenvolvimento de software. No último episódio nós ouvimos a parte 1 do Dev na Gringa, como é o desenvolvedor que foi morar fora do Brasil, quais são as dificuldades, os perrengues, as facilidades, onde o cara ganha, onde o cara perde. E a gente ouviu uma conversa muito boa com o Matheus, o Jean Torres e o Gabriel Domingues, cada um num canto do mundo, dando suas experiências aí pra gente. E hoje a gente vai dar andamento na segunda parte. Essa segunda parte da conversa vai entrar coisas bem divertidas. Eu recomendo fortemente que você fique aí no podcast e escute até o final. Tem muita coisa boa pra ouvir. E já quero deixar aqui o agradecimento e o abraço pra galera que andou cobrando essa segunda parte pelo interesse na primeira parte. José André, Flávio Dantas, Caio Turúbia. E olha que interessante, no momento que eu tô editando essa segunda parte, o maior podcast do Brasil soltou um episódio sobre morar fora do Brasil. Ou seja, parece que a gente tá indo pelo caminho certo, né? Porque eu sou um grande fã do podcast número 1, que eu não vou dizer o nome aqui, todo mundo sabe qual é, o podcast número 1 do Brasil, e os caras soltaram um episódio sobre morar fora do Brasil. Sensacional, parece que a gente tá indo pelo caminho certo, muito bom. E agora vamos ter aquele dropzinho de segurança, vem aí a dica de segurança. Fala, Cássio! Dica de segurança. Fala Mário, e aí pessoal, fala Devs, tudo bem com vocês? Muito prazer novamente estar participando aqui do Dev Sem Script. E a dica de segurança de hoje é o seguinte: cuidado com o phishing. Pra você que não sabe o que é phishing, é a famosa pescaria, né? Quem nunca recebeu aquele e-mail do tipo: você está sendo traído, clique aqui para ver as fotos, ou então aumente o seu salário, né? Por exemplo, quem nunca recebeu um e-mail desse, aumente o seu salário, né? E você clica na curiosidade ali de aumentar o seu salário, mas na verdade você vai estar aumentando a conta bancária dos hackers que vão estar aplicando um golpe em você. Por que é importante destacar o phishing, né? Para quem vai trabalhar fora do país, um tempo antes, né? A pessoa pesquisou sobre o país, ela pesquisou às vezes até intercâmbio, cursos, moradia, custo de vida, né? Hábitos daquele país, o idioma, várias coisas a respeito daquele lugar que ela está indo trabalhar, ou que ela está indo morar, né, no caso. Então é importante ficar atento a isso, porque conforme você vai pesquisando, vai se cadastrando em sites, etc, você fica mais propício a receber novidades, né, mensagens, marketing desse tipo de conteúdo, né, porque você tá literalmente atrás e interessado desse conteúdo. Só que algum hacker, por exemplo, mal intencionado, né, alguém que tá de fato querendo aplicar um golpe, ela pode saber dessa informação e te mandar phishing relacionado a isso. Então imagina que você se cadastrou num site ali para um curso no país que você tá indo morar, por exemplo, e o hacker vai te mandar lá: olha, curso aqui grátis, ou curso com desconto para a área específica, para o idioma específico, no país que você está procurando. E aí você clica, você está caindo num golpe, ou recebendo às vezes um documento falso, com malware, né, com alguma coisa assim. Então é importante destacar o phishing. As campanhas de phishing, né, elas acontecem muito forte na internet, e para você que está indo morar fora, ou mesmo que mora fora, né, vai estar pesquisando coisas sobre o Brasil, muito cuidado, que você também pode receber o inverso lá do outro lado, né? Você está lá na Alemanha, por exemplo, e recebendo notícias sobre o Brasil, clique aqui para baixar dinheiro, para receber um pagamento, imposto, alguma coisa assim, né? Links do governo, coisas que os golpistas sabem que funciona para eles. Beleza, pessoal? Então fica aí mais uma dica para vocês do Dev Sem Script: phishing. Muito cuidado com a pescaria e para de ficar clicando nos e-mails aí do tipo: clique, aumente o meu salário. Valeu, pessoal, abraço. Dica de segurança. É isso aí, Cássio. Obrigado por mais uma dica de segurança aqui no Dev Sem Script. Parceiro de longa data, agora parceiro de podcast. E agora sim vamos ouvir a segunda parte dessa conversa sobre desenvolvedores morando fora do Brasil. Vamos lá. Podcast Dev Sem Script. Vou colocar uma pergunta aqui no ar. É um desenvolvedor, um cara que já tá na área há um tempo. Eu acho que algum de vocês já conhece. Que é o Evandro. Mais um intruder aí. Fala, Mário. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder participar desse incrível podcast. Todos os assuntos abordados até agora estão sendo incríveis, cara. Parabéns. Eu gostaria de saber como foi a adaptação deles e dos seus familiares no novo país.
se a empresa ajudou de alguma forma para que essa adaptação fosse mais tranquila, se eles sentiram muita diferença entre os prazos de entrega das atividades com relação aos prazos que normalmente são estabelecidos para nós aqui no Brasil, tudo para ontem ou para a semana passada, mês passado, se eles pretendem algum dia voltar para o Brasil e como tem sido para eles passar esse momento de coronavírus. Alguns provavelmente solteiros ou que têm família, mas que estão longe das familiares aqui no Brasil, tendo que ficar trancado, muitas vezes sem muita amizade num novo país, né, cara? Um abraço, sucesso para todos nós. Sim Script. Beleza, essa aí foi a pergunta do Evandro. Eu vou deixar a bola ainda com o Jean, já que o Jean tava falando aí de Portugal. Falar aí como é que é essa dinâmica dentro da empresa hoje. Mudou em relação ao Brasil? Aí você pode falar um pouquinho também da pandemia que ele perguntou. Fica à vontade aí, Jean. Então, em relação à família, acho que a adaptação tá sendo mais fácil aqui. A minha filha, como eu falei, já tá na escola, gosta da escola, que agora tá online, não tem jeito, por causa da pandemia, que é uma das mudanças que teve agora com a pandemia. As crianças até o 9º ano estão tendo aula na televisão, então tem um canal para passar as matérias na televisão. Tá acontecendo isso também. Isso. E do 10º ano até o 13º ano, aula online, e do 10º pro mesmo 11º e 12º, já começou a ter algumas aulas presenciais agora, porque por causa do exame nacional que tem aqui. Então eles já começaram a voltar com algumas regras, distanciamento, períodos. Então mesmo que você estudava na parte da manhã, agora você está tendo que estudar na parte da tarde, e só as matérias que realmente são obrigatórias você tá lá. Então já tem algumas mudanças assim. Meu filho tá agora prestes a entrar na faculdade, já escolheu o curso aí, agora vai começar só em setembro. E aí eu ficar confinado, lógico, é difícil ficar aqui, só que mais difícil porque ainda, por exemplo, minha esposa ainda tá no Brasil. E aí fica o pensamento nela, lá, o que tá acontecendo no Brasil, e nós aqui também vivenciando isso. Ela tava um tempo agora sozinha, e como a minha filha tá aula online, eu consegui conversar com o consulado aqui, consegui fazer o passaporte da minha filha, renovar o passaporte, e consegui mandar ela pra lá, pra ela ficar com ela. Então, que acho que ela vai. Então agora pelo menos ela tem uma companhia lá. E o Pedrão vai pra faculdade aí, é isso? Vai pra faculdade de jogos. Ô Pedrão, um abraço aí, Pedro. Depois ele conversa com o Henry aí sobre jogos aí. Eu vi que o Henry também quer essa área. Eu falando nisso, desculpa interromper aí, mas é que eu também tô dando uma estudada nesse desenvolvimento de jogos, eu tô querendo, eu tô pensando em um curso. Cara, que eu tô pensando, eu acho que eu vou fazer um curso esse ano aqui, é um curso de sábado, mas é tipo um part-time, né? Sobre design, não só o desenvolvimento, mas toda a parte, design, acho que é um geral sobre tudo, e você pode depois querer, sei lá. Pega as dicas do Henry, mano, pega as dicas do Henry. O Henry já fez um gamezinho aí. Da hora. Ô Jean, você falou sobre a família, né? E a outra dúvida que ele colocou, se a cultura da empresa, quanto a cobranças e prazos, entregas, é muito diferente do Brasil? Como é que é isso aí? Não é diferente. É igual a cobrança, às vezes é pior. No projeto que eu tô, a cobrança é constante, prazos, é igual, não tem jeito. Tem uma coisa também que brasileiro acha também, que os gringos são maravilhosos, todo mundo é profissional. E cara, tem muita gente ruim também. Eu já trabalhei com muita gente que eu falo, esse cara, não é possível que esse cara é desenvolvedor sênior, não sabe fazer esse negócio básico. Ô Matheus, não fala de mim agora, bicho, não fala do meu cara. É meu podcast, você não pode falar isso, cara. As pessoas têm essa ideia de que, só porque o cara é americano, só porque o cara é europeu, ele manja mais que eu. E, cara, eu acho que, no geral, cobrança e desenvolvedor, no geral, acho que o nível brasileiro é muito bom. Acho que eu acho que a diferença do brasileiro é que o brasileiro, eu acho que é mais flexível, podemos dizer. Exatamente. A gente não fica fixo em uma coisa, a gente abrange tudo. Então, quando você entra numa reunião, você consegue se expressar melhor. Eu concordo. Eu acho que assim, eu não tô mais trabalhando com Dynamics, mas eu acho que pro Dynamics, isso é uma skill que ainda é 10 vezes mais importante do que só para desenvolvimento. Mesmo você sendo um desenvolvedor para Dynamics CRM, você ainda tem que lidar muito com o cliente, você tem que saber mais dos processos da empresa, você tem que saber se comunicar melhor, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que os gringos pecam um pouco, eu concordo com isso. Eu cheguei aqui em Portugal, por exemplo, a ideia era para ser desenvolvedor em Dynamics. Eu fui desenvolver, acho que uns 4 meses depois. Era funcional o começo mesmo, uma análise, entender com o cliente. Eu falava, cadê a programação? Não era para programar? E eu já tive...
Mas isso é bem comum em Dynamics. Mesma coisa quando eu cheguei aqui. Sim, por isso que eu tô falando, é igualzinho. Então, se for ver, quando a gente tava trabalhando aí no Brasil, é a mesma coisa. Você chegava, tudo bem. Dos projetos que eu participei, tinha um funcional lá. Quase todas as vezes tinha um funcional. Eu acho que com toda essa colaboração que vocês deram agora, ficou bem respondida a pergunta do Evandro aí. Tem gente boa e gente ruim no mundo inteiro, né? Então, e ainda a organização também. Essas coisas, em todo lugar também, os projetos são pra ontem, as coisas estão tudo. A gente tá construindo um avião e o avião tá voando. Você tem que subir as coisas em produção. Essas coisas não mudam. Essas coisas são igual em todo lugar do mundo. Quando eu trabalhava na consultoria, aí é a mesma coisa. Tinha clientes médios, pequenos, e quando era tipo assim, a área tava começando, né? Foi uma área criar nova pro Dynamics. Então eu ia nas reuniões com a gerente, né? Com a mulher doida lá. Aí era isso, você prometia coisas, às vezes, tipo, prometia a vaca voando. E aí era tudo sobrava pra mim. Então a gente tinha que fazer a parte funcional, tinha que fazer o dev. E é a mesma coisa, era tipo tudo pra ontem. A gente fazia, o cara tinha o CRM online e ele não tinha sandbox, só tinha o dev, fazia o dev direto pra live. Não tinha nenhum processo e nada. Mas aí na empresa que eu tô agora é legal. Tem o processo, tem o trampo, tem muito trabalho assim, é pra ontem, tudo pra ontem, mas tem dias que é tranquilo nessa empresa, porque é tudo meio que planejado já, assim, então... Isso é muito bom. Porque também me corrija se eu estiver errado, mas como você falou, é meio que um pouco repartição pública, então deve ter um pouco mais de burocracia, né, as coisas. Isso, deve ser um pouco mais definido, uns processos mais definidos, exatamente o que você tem que... às vezes levam... Nossa, isso deve ser uma delícia trabalhar assim. As coisas chegam redondinhas pra você. Não chega um cara que fica no seu ombro te cutucando, falando, dá pra você trabalhar nisso aqui? Dá pra você parar o que você tá fazendo pra você fazer isso? Sim. Faz um remendo aqui, ó, faz um remendo. Às vezes chega... Adiciona um campinho aí no CRM. Então, isso. Quando eu saí da consultoria e vim pra lá, mas basicamente era por isso. Eu queria um trabalho mais sossegado. É sossegado assim, as timelines são meio que curtas, mas elas são tipo, por exemplo, dando um exemplo, eles têm um processo, você faz o dev, você manda pra QA, aí QA, o BA testa com você e tal, aí tem um tempo pra QA, depois quando você vai pra UAT, você tem um tempo, então tipo assim, o projeto que eu tô lá agora, que chama HIF, que é Health Ireland, que é da saúde da Irlanda, entrou em UAT, tipo, essa semana agora, que foi, tipo, dia 8, começaram a testar UAT, que é a parte que o pessoal do business que testa, tipo, o pessoal, quem pediu o projeto. O projeto vai pra live em 9 de julho. Então, tipo assim, os caras têm esse mês inteiro agora pra testar UAT, aí vai voltar, tipo, pode voltar um bug ou outro, uma change, mas então agora... Assim, cara. E agora eu tô, basicamente, segunda, agora eu vou começar num outro projeto, porque já... É que agora tá, vamos dizer, por causa da pandemia, peguei esse projeto emergencial, atrasou todos os projetos, mas normalmente é tranquilo, assim, então... Mas é mais, tipo assim, comparando com consultoria, é mais tranquilo, o de prazo e tal. Mas tem por exemplo, porque tem o gerente do projeto, aí tem o gerente da área. Então, tipo assim, tem bastante gente gerenciando, vamos dizer. Gerente pra todo lado. Gerente pra todo lado. É um projeto de gerentes. Gerentes, um gerente em cima do outro e tal, eles viram um software. Normalmente, quando você pensa, tipo assim, o BA faz o documento, um business, você tem quantos funcionais ou quantos, tipo, business analytics pra dev, né? Tipo assim, qual que é a proporção? Você pensa, preciso de mais devs do que business analytics, né? No mundo certo. Lá é o contrário. Lá, tipo, cada dev tem uns 2 ou 3 BAs. Então, às vezes, é complicado, porque chega mesmo assim é capaz de ir bug pra produção, hein? É possível. Chegou a hora do moleque falar. Oi. Fala, moleque! Fala, tudo bem? Fala, moleque doido! Queria saber. E aí, Henry, beleza? Tudo bem. Henry, eu tô com meus camaradas aqui, o Gabriel, Matheus e Jean. Boa noite, pessoal, pra todo mundo. E aí, Henry, beleza? Boa noite. Você conhece alguns aí, né? Teu irmão é o que você menos conhece, eu acho. O Matheus. Você não gosta dele, né? Sabe, Matheus, meu filho não gostava de você. Né? Pro Matheus é boa noite, tá? Pro Matheus é bom dia. É verdade. Mas o Matheus, ele era odiado pelos meus filhos. Eu lembro que eu acho que o Henry falava... O Henry falava que não gostava, né? Eles não gostavam. Mas tudo bem agora, Henry. Agora eu não sou mais nenhuma ameaça. Agora eu tô do outro lado do mundo. Agora você pode ter seu pai só pra você. Então tá bom. Seu pai não tem herança nenhuma pra deixar, não tem risco nenhum. Porque o Matheus, ele entrou junto, na empresa junto comigo
num projeto, entramos novos numa empresa e a gente já pegou um projeto fora de São Paulo e a gente viajava junto. Aí o Matheus, molequinho, o apelido dele era Messi, parecia um Messi em miniatura, ia comigo. E aí chegou lá e ficou, quem é esse moleque? Falei, veio comigo. Falei, você é pai dele? Ele falou, sou. Aí ficou. É meu pai, e ficou o pai dele. E teve gente na empresa que acreditava nisso. Esse era o projeto lá em Palhoça? Isso, esse mesmo. Ainda lembro as histórias, é muito engraçado. Cara, as histórias de lá dá um podcast inteiro. Dá. As histórias do hotel da nossa. Melhor nem levantar essa bola. Quando eu for mais velho, o que eu quero é morar no Canadá, que eu acho que é um lugar legal de morar e eu queria ir pra lá, né, morar lá. O que eu posso fazer antes de morar lá é fazer um intercâmbio. Algum de vocês tem experiência com isso, ou filho que fez intercâmbio? E como que é morar na casa de uma pessoa desconhecida? Olha só, hein? Pergunta boa, hein? Eu tive experiência com intercâmbio, mas não quando eu fiz intercâmbio quando eu já tinha uns 19 anos, 20 anos, então foi... Não, na verdade uns 21, então foi depois da faculdade. Então eu não cheguei a morar, não fiz aquele intercâmbio na escola, morando com outros pais, esse tipo de coisa. Mas a minha mãe, ela chegou a fazer isso na época dela, e ela falou que pra ela foi tranquilo até. Ela fez intercâmbio nos Estados Unidos, e eu acho que deve ser tranquilo. Acho que depende muito da cultura. Eu acho que pro Canadá deve ser uma coisa bem, bem tranquila de mudar. Eu tô pensando também em ir pro Canadá, então se você começar a pesquisar agora, depois me manda umas informações aí do que você achou, que eu também tô precisando aí. Vai juntar os irmãos aí no futuro, velho? É bom, Mário, que você só precisa ir pra um lugar pra ver seus filhos. É verdade. Dia dos pais é no Canadá. Diminui gasto pra caramba. Mas assim, você pensa aí na parte do Canadá que fala francês ou na parte que fala inglês? Que fala inglês por enquanto, porque eu sei inglês o suficiente pra me comunicar, mas francês eu não sei nada ainda. Não sei se talvez eu aprenda a falar francês mais pra frente, mas por enquanto eu tô pensando em ir pra parte que fala inglês mesmo. Legal. Porque na época que eu tava vendo também pra vir, eu não cheguei a fazer intercâmbio, não, nem morar na casa de outras pessoas, mas eu conheço gente que fez aqui, que gosta muito da família, a família ajuda bastante a pessoa e tal. Não sei no Canadá, mas eu lembro que na época que um pouco antes de eu começar a pesquisar pra vir pra cá, pra Irlanda, eu cheguei a pesquisar pro Canadá, porque eu lembro que era tipo um esquema assim, só que aí é na parte que fala francês do Canadá. Se você tivesse francês intermediário, em Quebec, o governo de Quebec, parece. Um francês intermediário e mais algumas outras coisas. Por exemplo, na nossa área, por exemplo, o governo consegue te dar o visto antes mesmo de você ir pra lá ou ter trabalho, e te ajudar a arrumar um trabalho. Tem algo do tipo, né? Inclusive agora, eu não sei se vocês estão a par, mas acho que esse mês eles lançaram um programa novo que, por conta dessa pandemia, você consegue fazer um curso, se registrar numa faculdade no Canadá, fazer a distância, 1 ou 2 anos, e no final do curso, você não precisa estar no Canadá, no final do curso você ganha o visto pra ir pro Canadá e poder trabalhar lá. É legal pra caramba. Legal. Isso lançou esse mês. Eu não sei se foi esse mês ou mês passado, mas é uma coisa que eu dei uma pesquisada e parece ser bem interessante. E os preços, por mais que seja o custo do Canadá, né, que as coisas são caras, como é EAD, o curso não chega a ser tão caro assim. E é uma pós-graduação também, então é bem legal. Eu já tenho 2 experiências aí no intercâmbio. Primeiro, um deles foi que eu fui para a Irlanda, né, como intercâmbio, mas daí era o meu, mas já era com mais idade, e eu fui para fazer o inglês, mas eu não fiquei numa casa de família, dividi a casa com outros brasileiros, um indiano, foi uma experiência legal. E a outra foi meu filho fez o intercâmbio, ele fez o último ano do colégio, ele fez o high school nos Estados Unidos, ele voltou no meio do 2019, no meio do ano passado. Ele foi com inglês bom, e realmente melhorou muito um ano, uma família, só falando inglês. A família hoje considera ele como um filho, e ele considera eles também como um pai e mãe que cuidaram. Pô, que legal, Jean. É sensacional. Você não cuida do moleque, né? Sim, ele achou um pai e uma mãe lá. E ele conversa com eles direto, e eles sempre chamam ele para ir para lá, já ofereceu várias vezes para ele ir lá morar, mas daí tudo tem uma questão de morar, e a gente tem as despesas, e aí vai morar longe, e a gente fica sempre nesse impasse. E agora? Ele vai agora? Esse ano quase que ele foi realmente para
morar no final de 2019. Mas daí a gente falou, então agora como a gente tá com uma experiência nova, né, vamos ficar aqui um pouco em Portugal e vamos ver o que vai dar. E aí ele achou uma escola aqui em Portugal que o primeiro ano, os primeiros 3 semestres, 1 ano e meio, você faz aqui em Portugal e eu acho que os outros 2 semestres você faz em Londres. Só que não tinha um curso que ele queria, que era de videogames. E aí ele desistiu. Então. E ele procurou aqui bastante nisso daí, para poder ficar 1 ano na Inglaterra e aprender ao local, né? A vivência do local, igual ele teve nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que depois pode conversar com ele, que ele tem bastante coisa para contar. E ele foi com muito medo, assim, de conhecer. O programa dele, ele não conhecia nem a cidade que ele ia, nem a escola e nem a família. Era tudo o governo que escolhe. Eu fiz para uma agência aí no Brasil, e essa agência faz todo o trâmite, e aí na hora que fala o governo aceitou, depois vem a resposta de qual a cidade que ele vai, qual a escola, e depois qual é a família. Então foi tudo no escuro. Ele não sabia, ele poderia ir em qualquer estado dos Estados Unidos, e ele poderia, por exemplo, pro Alasca, que era uma das hipóteses. Bom lugar. Nossa, isso eu também ia preferir pro Alasca. Então, eu acho que pra nós a gente gostaria mais, né? Agora eles, eu não sei. Eu não sei se eles gostariam. Mas daí ele acabou indo pra Seattle. Gostou muito, uma cidade, eu acho que eu morava no Brasil, eu morava em Osasco. Osasco tem 900 mil habitantes. Em Seattle tá quase isso também, eu acho que a quantidade. É igual, são iguais. Osasco e Seattle é bem parecido, hein? A quantidade de pessoas. Aí parou por aí, né? Não, a quantidade só. E também Seattle é divisa com o Canadá e Osasco é a divisa com o mundo. Então, tem isso, tem Vancouver ali perto. É verdade. Aí, ó, tá vendo? Quem sabe fazer um intercâmbio ali é bom. Já tem o Canadá ali do lado também. Seattle é um lugar legal por causa das empresas de tecnologia também. Microsoft, tá lá. Um monte de empresas. Mas é isso aí, Henry. Curtiu a resposta? Acho que foi bem útil, hein, cara? Todo mundo contribuiu. Uma coisa que eu vou te falar, Henry, é assim, quando eu tava no Brasil, isso que eu já tava velho já, né? 25 anos. Mas eu nunca imaginei que eu conseguiria, sair, morar em outro país, trabalhar e tal, ter uma vida assim, normal. Eu não sei, nunca me caiu na cabeça. Eu sempre quis sair do Brasil, mas nunca pensava que nunca era possível. Mas, se você focar tal, e planejar tudo certinho, é possível sim. Você consegue o que você quer. Muito bom. Legal. Beleza, Henrico. Obrigado pela participação. Beleza? Falou, hein? Valeu. Falou, valeu, Henrico. Canadá, pode deixar. Eu ia falar, Canadá eu quero ir no inverno lá, só pra pegar bastante neve. É só ir pro norte do Canadá que o mundo acaba. Né? Você bate lá na barreira da Terra plana. Lá. Você cai. E essa foi a pergunta do moleque, hein? Podcast Deve Sim Script. Qual foi o maior perrengue que vocês passaram fora do Brasil, cara? Em qualquer coisa que vocês lembrem aí, que seja perrengue, divertido, engraçado, difícil de resolver. Eu vou começar aí com o Gabriel. Ixi, eu tentei lembrar que, muitas coisas a gente pensa, putz, é uma coisa engraçada, acontece na hora, mas vocês, depois de uns anos você até esquece. Mas quando eu cheguei aqui, acho que foi mais complicado pra minha esposa, que não tinha inglês e tal. Então pra ela sair e fazer as coisas sozinha, às vezes aconteciam algumas coisas engraçadas, umas coisas do tipo, ela saiu com as amigas, porque ela estudava também, e foram pedir um lanche num lugar aqui, é bem comum, aqui eles no almoço eles só comem um lanche, eles não têm aquele almoço igual ao Brasil, sabe, comida e tal. É mais sanduíche resolve. Sanduíche no almoço, e o dinner deles, que é a janta, aí sim é algo mais pesado. Aí, o café da manhã também, bem reforçado. Aí, com feijão, Gabriel? Feijão e linguiça? O Irish Coffee, esse é bom. Não Irish Coffee, Irish Breakfast. Irish Coffee é a bebida, né? É o café com whisky, né? Aí ela foi pedir um lanche, isso sozinha, assim, eu tô contando porque é engraçado. Aí ela foi pedir, e aí eles falaram, eles não sabiam falar muito inglês, falaram, esse aqui, chicken fillet, que é o filé de frango, né? Só que a mulher pegou e botou os filé de frango dentro do saco e deu pra elas. Não deu um lanche de filé de frango,
só filé de frango. E tipo, o lanche filé de frango seria um roll, né? Que eles chamam o pão aqui de roll. Tipo, aquele baguetinho. Mas essas coisas engraçadas. Mas o maior perrengue também quando a gente chegou foi quando eu cheguei aqui, que eu te falei, eu arrumei trabalho na primeira semana. E eu arrumei trabalho antes de ter um lugar pra morar. Então quando eu cheguei aqui, eu morava a gente pegou um hostel, né? E aí com os dois, tipo, dentro de um quartinho do hostel. Aí casa, Matheus e Jean, que já moraram aqui, sabem que é muito difícil arrumar casa aqui. É uma das coisas mais complicadas. É verdade. Aqui também, tá? Eu descobri que aqui em Portugal também. É igualzinho. Então, mas é meio que então geral, assim, na Europa. E caro também, né? Casas são caras, aluguel é muito caro. Aluguel é muito caro. E você não consegue, por exemplo, aí eu consegui arrumar um flat, eu pagava 800 euros por mês, num flat que era literalmente um quadrado, um cômodo. O Mário chegou a ver que mas tipo, era assim, a cama, na frente guarda-roupa, do lado aquela piazinha, um frigobar e só, uma janela, uma porta e um banheiro. Esse foi das coisas. Quando a gente chegou, eu tinha uma semana só de hostel pra ficar. Aí nessa semana eu fiz entrevista em 2 lugares. Aí um dos lugares já me chamou pra começar a trabalhar e eu não tinha a casa. Aí você tem que... Esse é por exemplo, você chega e aqui, como é muito difícil arrumar casa e muita gente quer arrumar pra alugar, né, que eu digo, tem um site que chama Daft, que é onde todo mundo vai, só tem um site, assim, mais conhecido, né? E o pessoal bota os anúncios lá. Só que tem muito anúncio que é golpe nesse lugar. Então, tipo assim, a pessoa te liga e às vezes me manda o dinheiro e eu te mando a chave. Coisas assim. E dá aí, um depósito de 100 dá um euros. depósito. Porque é o costume aqui, tipo assim, você vai, por exemplo, o lugar eu fui alugar, é 800 euros por mês. Aí você tem que dar um depósito de 800 e mais o primeiro aluguel pra entrar. Então, na hora que a pessoa aceita e fala, tá bom, se você quer ficar com o lugar, você tem que dar o depósito. E esse foi um dos lugares. Aí, tipo, no mesmo dia, a gente teve sorte, por um acaso, procurando lá, era o último dia, eu já tinha bucado, tive que pagar um hotel mal caro, eu tinha bucado uma semana de um outro hotel, porque eu não achava mais lugar, também não achava rosto, não tinha vaga. Aí a gente bucou a semana, só que, tipo assim, no mesmo dia, na mesma hora que eu buquei o hotel, a gente pegou e falou, vamos dar uma olhada no Daft, né? Ficava olhando Daft dia e noite. Aí apareceu esse flatzinho, aí vamos lá ver. Aí a pessoa eu mandei mensagem, né? A pessoa me respondeu dizendo, pode vir, tipo, sei lá, 4 horas pra ver. Aí a gente falou, beleza, legal, achamos um lugar e tal. Quando a gente chega lá, tinha uns 10 numa fila, na porta da frente pra ver. É o leilão do imóvel. É o leilão de imóvel, isso. Aí a mulher chama cada um de uma vez, aí por um acaso funciona assim, a pessoa vai com a sua cara ou escolhe você, aí eu falei lá, e eu, tipo, nem tinha começado a trabalhar. Eles tinham aceitado a oferta, e eu falei, beleza, eu comecei a trabalhar, tipo, na outra semana. Mas eu ainda não tinha, eu tinha uma entrevista, mas não tinha ainda feito a oferta e tal. Só tinha conversado a primeira vez com a pessoa. Então não tinha emprego garantido, mas aí eu falei... Aventura total, hein, Gabriel? Ainda falei pra mulher lá, não, eu trabalho nessa outra empresa aqui, na empresa que eu tinha feito a entrevista. Só que eu acabei indo trabalhar na segunda entrevista que eu fiz. Então, só que se você fala que não tem trabalho, tipo, eles não vão alugar. Aí conseguimos, deu sorte. Aí no mesmo dia eu consegui cancelar o hotel, então não acabei perdendo dinheiro. E eu acabei morando num lugar bom no começo, que é em Dublin 6, era bem no centro, você consegue ir a pé e tal. Mas é isso mesmo, assim, quando você chega, a maior dificuldade é essas coisas. Tipo, mas cara, você se casa e tal. Deu tudo certo, pô, né? E vai um pouco de sorte também, né? Sempre. Mas é isso. Ô Mário, eu até lembrei agora que ele falou de imóveis, a pergunta que você fez sobre xenofobia. Uma das coisas que acontece aqui é isso. Lógico, o dono do imóvel, ele quer a garantia também que você vai pagar. Mas quando você chega, você sofre por quê? Porque você ainda não tá legal no país. Você ainda não tem documento. O documento vai demorar pra sair, uns 4, 5 meses pra sair. Certo. Demorou, acho que quase 6 meses pra sair o documento. Nesse tempo, eu não fiz nem o imposto de renda deles aqui, porque eu nem recebi por eles aqui. E ele pergunta, a primeira coisa que ele fala, na verdade, quando ele escuta na ligação, que você fala assim, eu quero ver o imóvel, ele já fala, é brasileiro. Aí ele já fala, não, o imóvel não tá disponível. Quanto tempo você tá aqui? Aí você pergunta, mas se ele já não tá disponível, por que ele quer saber quanto tempo eu tô aqui? Aí eu falo, tô aqui há 2 meses, tô procurando o imóvel. Não, então, realmente, o imóvel não tá disponível. Pronto, desliga, com licença. Ele fala, com licença, desliga, acabou. Então, eu acho que o imóvel é muito difícil. Realmente, eu acho que é um problema que... isso é uma dos
principais benefícios aqui de Bangkok é que, cara, apartamento aqui tem de rodo, assim. Pra alugar apartamento, você, basicamente, o apartamento que eu aluguei aqui já é o segundo apartamento que eu moro, e você só chega no lugar, no mesmo dia você assina o contrato e no mesmo dia você já muda, sabe? Não tem zero burocracia, você só paga o depósito, um mês de depósito, e você só assina e o cara nem pergunta nada, não pede seu salário, não pede documento, nada. Você só assina. É como se, na verdade, aqui, a impressão que eu tenho é que aqui é mais como se fosse um business mesmo. É como se você estivesse indo numa empresa e alugando por uma empresa. Eles têm, os condomínios, na verdade, são gerenciados por empresa, então é como se você estivesse num mini hotel. Condomínios aqui também são bem legais, porque são tudo meio que, tem tudo no condomínio, sabe, pra você ver. Normalmente tem um 7-Eleven, uma loja de conveniência embaixo de todo o condomínio, tem academia, tem piscina, e isso é basicamente assim, esse é o básico, sabe? Isso é bem legal daqui. E aqui as coisas são baratas pra caramba também. Bom, agora já não é mais tão barato, né, comparado com o real, porque o real tá caindo pra caramba, mas aqui o aluguel que eu pago no apartamento que eu tô, eu acho que eu pago uns $200. $250 mais ou menos. O apartamento tem academia, tem piscina, uns 30 metros quadrados, então é pequeno, mas tem cozinha separada. Aqui em questão de apartamento é o principal benefício daqui. E aqui a principal coisa é porque você pode morar em qualquer lugar da cidade, porque aqui o transporte é bom, tem metrô, tem o VLT deles aqui também, e aqui eles têm um sistema também legal de transporte, que mesmo quando você mora um pouquinho mais longe do metrô, eles têm bastante motocicleta que leva, assim, os caras que ficam nos pontos, nas estações do metrô, que levam você pra área mais residencial. Aqui no meu prédio também, eles têm um serviço já incluso no prédio meio que não um motorista particular, mas é um cara que fica numa vanzinha, num tuk-tuk, e eles levam as pessoas do prédio, do condomínio, pra estação do metrô. Então é uma pessoa que só fica lá embaixo, só fazendo esse transporte das pessoas do condomínio pro metrô. Isso é legal pra caramba. Ô, Matheus, e com o inglês aí dá pra se virar bastante, ou você já tá falando tailandês? Cara, aqui você se vira bastante, mas eu estudo tailandês aqui, né? Eu tô no visto de educação, mas, cara, eu já cheguei à conclusão de que é impossível aprender tailandês. É muito eu imagino, difícil. Cara. É muito diferente, difícil. Cara. Porque o principal problema de tailandês aqui eles têm som muito diferente. Então, assim, você aprende, mas, cara, quando você vai falar, ninguém te entende. É impossível das pessoas te entender, porque eles têm muito som que a gente não tem. Então, por exemplo, bom, eles têm, só pra começar, eles têm, eu acho que 29 vogais. Então, só isso já é difícil pra caramba. E, assim, eles têm diferença de som de, por exemplo, ma é diferente de ma. E, basicamente, é uma linguagem de tom. Então, eles têm tom, por exemplo, alto, que é, tipo, quando a palavra começa baixa, e você vai fazendo ma, e isso é uma letra diferente de começar alto e ir pra baixo, tipo, ma, sabe? Então, tipo, essas coisas que pra gente não faz muito sentido, e é muito difícil. Então, por exemplo, ma é cachorro e ma comer, sabe? Não é, mas é umas coisas assim. Entendi, então, mas pra você falar, é muito difícil. E eu ainda também, pra mim é extra difícil, porque acho que no geral, bom, eu não controlo muito meu tom, então minha tonalidade é totalmente diferente, sabe? Às vezes eu falo mais agudo, às vezes eu dou abaixo, então é uma coisa que pra mim é muito difícil. Eu te chamava de grave, né? Eu lembro. Quando passa um pouco da bebida, eu viro mais grave ainda. Pois é. Mas, cara, é bem complicado. Mas aqui, assim, você consegue viver... Eles falam inglês ok, não é assim um inglês que você consegue parar as pessoas na rua e conversar sobre o universo, mas você consegue fazer as coisas básicas, tipo, pedir comida, perguntar coisas simples, esse tipo de coisa. Eu tô tendo uma experiência agora com um projeto e uma parte do pessoal lá da China, né? Chineses, e a gente se comunica em inglês. Cara, é entendível, lógico, é diferente, às vezes você demora um pouquinho pra pegar o jeito, o accent daquele cara ali é diferente do outro e tal, mas você consegue se virar, dá pra se comunicar, assim. Com o inglês você consegue fazer tudo em quase qualquer lugar do mundo, é impressionante. Ô Jean, você quer complementar alguma coisa com o perrengue que você tenha passado de viagem, cara? Bom, assim, o que eu lembro, quando eu fiz a viagem pela Europa com meus filhos e esposa, nossa viagem era assim, a gente ia para um país, ficava 2-3 dias e ia pro próximo. E aí nas companhias aéreas, que é a mais barata, né, que é a Ryanair, low cost,
E o aeroporto, normalmente, era muito longe do centro da cidade. Assim que esses caras ganham dinheiro, né? Usando aeroporto distante e tal. Isso, então assim, eu pagava muito barato na passagem aérea, pagava 10 euros na época, pra cada um, pra ir pra um país. Quando chegava num país, aí eu falava assim, precisa pegar um ônibus pra ir até o centro da cidade. Quanto custa? 15 euros por pessoa. Você fala, nossa, é mais caro do que o avião. E aí você fala assim, eu vou esperar passar um avião, eu pego. Isso, aí você fala assim, e outra, é 1 hora de viagem pra chegar no centro da cidade. E o avião demorou 1 hora pra chegar ali. Aí comecei a ver, na hora que eu já tava, sei lá, no 4º, 5º país, era a mesma coisa. Aí você começa a ver as suas contas, que você fala, nossa, eu tava planejando uma coisa, já começou a mudar, né? E fora que todo o planejamento de, tem que pegar o avião nesse local, nesse dia, nessa hora. Então, como que eu chego nesse aeroporto? Aí faz toda a logística pra chegar no aeroporto. Quando chega no aeroporto, aí depois você já tem que pensar no próximo. Quando você chega no próximo, agora você tem que achar o hotel. Quando você acha o hotel, aí, por exemplo, na Espanha, eu reservei o hotel pra 4 dias depois do que eu tinha chego lá. Quando eu entrei, a mulher falou assim, eu não ia nem deixar você entrar. Quando você tocou a campainha, eu não ia nem deixar você entrar, porque hoje não tinha reserva pra hoje. Só que eu vi que tinha criança, acabei deixando entrar. Mas a sua reserva ia virar morador de rua por 4 dias, né? Fica 4 dias morando. Aí eu falei, e agora? Aí ela, muito gentil, ela conseguiu um outro apartamento, conseguiu um apartamento melhor ainda do que a gente tinha pego. Não quis cobrar extra por isso. E aí ela falou, como vocês estão em 4, os meninos, vou reservar um quarto melhor pra vocês. Então ela conseguiu resolver. Então acho que esse foi. Se fosse o Matheus, ia ficar na rua, não ia? Pô, certeza. Essa é a vantagem de ter filho bonito, Jean, porque você é feio, né, bicho? Sim, mas os meninos são bonitos. Meu filho bonito ajuda. Você tá louco? Já pensou ficar 4 dias sentado na porta do hotel com um cara de cachorro doente? Esperando chegar o dia de entrar? Pensou. E eu acho que aqui em Portugal, na verdade, as palavras são diferentes. Mas eu acho que você tá falando português bem até, cara. Sabia? Cara, a primeira vez que eu comecei a trabalhar aqui, que tinha um cara português, a primeira vez que eu fui falar com português, eu fiquei assim, tá bom, não entendi nada que esse cara falou. É melhor falar inglês do que... Não entendi nada. Falar inglês. Pior é que é assim mesmo. Cara. Eu também já passei por isso. O pessoal de Portugal e foi... Cara, eu quase pedi pro cara, falei, tem como você fazer uma entrevista em inglês, cara? Porque eu não entendi nada que ele me perguntou em porque português. Meio que assim, em inglês, o nível dele vai ser o mesmo que o seu, porque não é a primeira língua dele também. Aí os dois meio que se entendem. Mesmo você falando errado, às vezes, que você... Algumas vezes você fala coloquial, você vai falar errado mesmo, né? Não o inglês que você aprende na escola. Talvez quando você fala com alguém daqui, tipo assim, não que esteja errado o inglês, mas eles não usam aquilo pra se expressar do que você tá querendo se expressar. Jeito. Aí eles não vão entender. Aí, só que o português vai entender, ou o brasileiro. Tem esse esquema. O inglês vai bater, né? O inglês vai. Mas tem discussões aqui que eu não consigo entender mesmo. Na hora que eles estão discutindo, aí é difícil. Aí quando os caras falam pra você, ó, Jean, pega o rabo da bicha pra tomar uma pica. Essa bicha para tomar a pica. Aí pronto. E você, Messi? Mateuzinho tem uma história aí, Matheus. Eu tenho uma lista de perrengue bem grande ao longo dos anos, mas eu acho que o último perrengue que eu passei, que na verdade esses meus últimos 2 anos foram um puta de um perrengue aqui, mas basicamente porque aqui eu não tô com bom, agora eu tô com visto de estudante, então deu uma acalmada. Mas basicamente o que as pessoas fazem aqui é que aqui é diferente da Europa, que na Europa quando você entra lá na região, putz, eu esqueci o nome, lá na região Exchange. Isso. Nessa região você pode ficar 3 meses, acho, e depois quando você sai, você tem que ficar, acho que uns 5 ou 6 meses sem poder entrar. E aqui na Tailândia você não tem esse período. Então o que as pessoas fazem? As pessoas entram com visto de turista aqui, eles contratam uma van nas cidades que te levam até a fronteira, você cruza a fronteira para outro país e entra de novo pra Tailândia e renova o seu visto, basicamente. Isso é uma coisa... Isso é coisa de brasileiro, hein, velho? Legal. Não, isso é uma coisa comum, todo mundo faz isso. Eles chamam de Visa Run. Basicamente eles pagam alguém, uma van, vai todo mundo pra fronteira, cruza a fronteira. É igual igual um parque de diversão, sabe? Você sai da fila, você sai do brinquedo e volta pra fila de entrada e vai embora, sabe? E é uma coisa bem comum. Eu conheci gente aqui, eu tenho um amigo francês que mora 7 anos aqui fazendo isso. E a cada 2 meses ele tem que sair do país e volta e tá tudo tranquilo. E, cara, é uma coisa bem comum.
Então é assim, aquele tipo de coisa que você não tá ilegal, mas você tá na margem da lei, sabe? Se o cara te parar na fronteira e falar, você já é a 10ª vez que você tá entrando no país, né? O que tá acontecendo? Você tem margem pra dar merda. Se o cara olhar torto pra você, ferrou. Você fica à mercê do cidadão, né? Esse que é o problema. E eu tava nesse esquema a primeira vez que eu vim pra cá. Eu tava fazendo isso e, pô, aqui as passagens de avião são bem baratas, então, pô, a cada 3 meses eu ia pra Singapura, fui pra Indonésia e, pô, pagava, tipo, uns R$200 na passagem, no ticket do avião. Era uma coisa que eu precisava sair do país mesmo, então, ao invés de pagar alguém pra ir e sair e voltar pro país no mesmo dia, eu preferia passar uns dias em outro lugar, gastar um pouquinho mais, mas pelo menos conheço um pouco uns lugares diferentes. Daí, pô, eu fiz isso umas 3 vezes, acho, 3 ou 4 vezes, e daí na quarta vez, acho que na quarta vez que eu entrei, eu tava voltando de avião, tava voltando das Filipinas com a minha namorada, porque a minha namorada é filipina, daí a gente tava no aeroporto, daí os caras me pararam, me puxaram de lado e falaram, a gente vai ter que conversar um pouco. Daí eu falei, tudo bem. Daí me chamaram lá pra salinha, né, fui na salinha, os caras começaram a fazer entrevista e só batendo, sabe, só perguntando, o que você tá fazendo aqui, por que você entrou no país, por que você tá entrando no país várias vezes, blá blá blá, qual que é o seu propósito? Daí eu falei, eu sou turista, né, eu tô conhecendo o país, blá blá blá. Daí a mulher começa a falar, não, você não é turista, você tá trabalhando aqui, e na verdade eu já tava trabalhando, só que o cliente que eu trabalho é nos Estados Unidos. Isso também é outra coisa que na época eu tava meio na margem da lei, porque assim, não é ilegal, porque eu não tô, mesmo que eu não tenha visto de trabalho aqui, eu não tô trabalhando pra nenhuma empresa tailandesa, eu tô trabalhando pra uma empresa americana, mas isso tem margem de interpretação diferente dependendo da pessoa, né? Então isso é uma coisa que eu evitava falar, eu sempre falava que eu não tava trabalhando. E daí a mulher perguntou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu sou turista, eu tô turistando, tô viajando. Daí a mulher falou, não, você não é turista, você tá trabalhando aqui, é ilegal, blá blá blá. Ela falou, deixa eu ver suas mídias sociais. Daí ela me forçou, eu tive que abrir meu celular e a mulher ficou fuçando meu Instagram pra ver foto, meu Facebook, e ficava perguntando quem é essa pessoa na foto, quem é essa mulher, a minha namorada, né? Ela tá ilegal aqui, ela trabalha aqui. Cara, a mulher basicamente ela deu uma fuçada geral no meu Instagram. Ficou eu sentado e ela e o oficial lá fuçando meu Instagram, vendo foto, ela perguntando, vê se você tem alguma foto de turista no período tal, na primeira vez que você entrou na Tailândia. E cara, eu sou uma pessoa que eu quase não posto, eu não uso muito redes sociais, então foto, cara, eu tenho uma foto a cada 3 meses, e eu não tinha nenhuma foto de eu turistando. E daí a mulher começou a falar, não, você tá mentindo, você não tava turistando. Daí eu fiquei lá, tipo, tentando procurar foto minha pra provar que eu tava viajando, eu mostrei umas fotos, mas daí eu não convenci muito, daí a mulher falou, não, você vai ter que ser deportado, você não vai poder entrar. Daí eu falei, putz, beleza, né, ferrou. O que acontece é que você tem que comprar uma passagem de volta, né, pro lugar que você vê. Na verdade, eles queriam me deportar de volta pro Brasil, mas daí eu consegui chorar pra eles pra me deportarem de volta pras Filipinas, que era do lugar de onde eu tava vindo. Daí ela me joga lá pro pessoal da companhia aérea, e a companhia aérea tenta te botar um nabo em você, né, de falar, agora você vai ter que pagar essa passagem. E daí eu, bonitão, né, eu sabia que eles são obrigados a me comprar passagem de volta, daí eu falei, eu não vou comprar, não tenho dinheiro pra comprar, vocês que têm que comprar essa passagem de volta pra mim, que era de responsabilidade deles. Daí a mulher falou, não, isso daí você que vai ter que comprar. E nesse período, isso tudo a gente indo lá pra prisão lá do aeroporto. Daí eu falei, beleza. Daí ela falou, então você fica aí na prisão, quando você resolver comprar passagem, você compra e você sai. Daí você sai daí e vai na passagem, que a gente não vai comprar pra você. Daí eu já falei, caraca, essa mulher, eu pensando aqui que ia conseguir ganhar essa passagem de volta, e a mulher fui um pouco snob, pensei que ia conseguir dar essa, daí a mulher já me botou de volta na parede e falou, filhote, você que compra aí, que isso não é meu B.O. não, pode ficar aí na prisãozinha aí que eu pra mim não tem problema nenhum. Daí eu vi que a passagem também era barata, daí eu falei, tudo bem, eu compro essa porcaria. Daí eu acabei comprando a passagem de volta pras Filipinas, mas só pro dia seguinte. Daí eu tive que ficar um dia na prisão lá do aeroporto. Era, assim, foi tenso, porque
era meio ruim o lugar, porque era no subterrâneo, então, tinha uma galera dentro da prisão, e era, tipo, exatamente uma prisãozinha, mas ao mesmo tempo era tranquilo, porque, pô, era só a galera do aeroporto, sabe? O máximo que devia ter era aqueles traficante, essas coisas assim. Tranquilo, mas não era, tipo, assassino, sabe? Provavelmente eram as mulas, só essas coisas. O único problema é que na Tailândia tem muita barata, então lá também tinha umas baratas, mas foi tranquilo. Mas eu fiquei um dia só. Eles tinham também Wi-Fi lá, então, não Wi-Fi, o sinal do 3G também pegava, então, pô, eu fiquei no computador, ainda consegui fazer a proeza de trabalhar um pouco. Tem no meu currículo agora a façanha de ter feito um gate push direto da prisão da Tailândia. Porque isso também é outra coisa. Isso também é outra coisa que as pessoas não sabem, né? Mas quando você tá viajando, as pessoas acham que você não trabalha, mas você tá viajando, mas você tem que trabalhar também. Então, as coisas do projeto estavam rolando e eu tava lá preso no fim do mundo, sem poder trabalhar de casa. Então, você tem que dar os seus pulos. E nisso foi tranquilo, porque lá tinha cabo de energia, pô, foi bem tranquilo. Daí eu fiquei um dia lá, eles me quicaram de volta para Filipinas. Daí quando eu cheguei nas Filipinas, isso tudo foi engraçado, porque eu fui escoltado, sabe? Os caras me levaram da prisão até o avião, tive embarque prioritário, né? Fui o primeiro a embarcar, acompanhado lá do oficial. Então foi uma experiência engraçada. Bandido, né? Agora foi engraçada, mas na época, na hora foi meio... assim, eu não fiquei tenso, mas foi uma experiência tipo, que merda. Daí cheguei nas Filipinas, daí o oficial me escoltou até a área de embarque lá, daí cheguei lá, os caras da Filipinas falaram, não, você também não vai poder entrar aqui não, porque na Tailândia eles te bloquearam, então a gente também não vai aceitar a sua entrada aqui. Eu falei, caraca, aí vocês me ferram, né, velho? Porque eu tava contando que eu ia voltar pra cá, porque como eu tava vindo das Filipinas, eu achei que não ia ter problema de entrar de novo. Daí eles falaram, agora a gente vai ter que deportar pro Brasil, porque se as Filipinas não aceitaram. Daí eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Daí eu pesquisei outro lugar possível, lugar que eu pudesse entrar. Daí eu vi que na Malásia o brasileiro tem visto de 3 meses. Daí eu comprei a passagem pra Malásia também. Isso tudo assim com um oficial no meu ombro, falando, compra a passagem agora, que a gente quer ver pra onde que você vai. Daí eu tive que comprar a passagem, mostrei pra eles, provei pra onde que eu tava indo, falei, tudo bem, agora você tem a passagem, você vai ficar aqui na prisãozinha também das Filipinas, esperando o próximo voo, daí depois você pode ir pra área de embarque. Um país chutando a pessoa pro outro. E o problema é que como eu não entrei nas Filipinas, eu tava, nessa hora eu tava meio que, eu tava sem nenhum visto, né? Então eu tava naquele limbo aéreo, né? Eu não tava em nenhum lugar. E esse foi o problema, eu acho que eles negaram meu visto nas Filipinas, porque o que tava no papel pra eles é que eu fui negado o transporte, provavelmente, talvez o Gabriel saiba explicar isso melhor que eu, mas basicamente o transporte, eu tava vindo do aeroporto da Tailândia, eu não tava vindo da Tailândia. E pra eles esse é um transporte diferente. É tipo, é um transporte de aeroporto internacional, basicamente. Então pra eles eu não tava vindo de um território amigo, sabe? Eu não tava vindo da Tailândia, eu tava vindo do aeroporto da Tailândia. E por isso que eles negaram minha entrada, porque como eu não tinha sido negado, eles não gostaram também da minha cara, provavelmente. Daí, nessa hora, quando eu consegui ir pra área de embarque, foi na hora que o oficial parou de me seguir, daí eu tava oficialmente na área de embarque. Daí acho que isso que foi que me ajudou, na verdade, pra entrar na Malásia. Porque nas Filipinas eu fui tentar entrar no país com um oficial do meu lado, sem nenhum carimbo no meu passaporte e com um papel dizendo que eu tinha sido negado. Eu acho que os caras olharam pra minha cara e falaram, agora você também não vai entrar aqui. Mas daí na Malásia eu embarquei como passageiro normal, eles me largaram lá na área de embarque, eu fiz o embarque normal. E daí quando eu entrei na Malásia, finalmente eles deixaram eu entrar. Só que daí depois começou o outro problema, que agora eu tava ainda tenho no meu passaporte entrada proibida pra Tailândia, eu acho que por 2 anos, pra visto de turista. Cara. Daí eu precisava, a minha namorada mora aqui, né? Daí eu falei, ferrou, agora eu não sei como que eu vou fazer pra entrar de novo aqui. Daí eu tive que ir atrás do visto de educação. Eu contratei uma escola pra aprender tailandês e daí com isso você consegue um visto de estudante e você consegue vir pra cá. Daí eu fiz o processo na Malásia pra pegar esse visto de educação e daí tive o processo negado, porque os caras viram a porcaria do meu passaporte e eles falaram, a gente não pode te dar o visto de estudante porque você tá com o passaporte bloqueado. Daí eu já tava quase desistindo de voltar pro Brasil, não sei o que eu ia fazer. Daí eu falei, tudo bem, vamos tentar mais uma vez aí, né? Porque a gente é brasileiro, não desiste nunca. Daí eu comprei assim de última hora, eu falei, agora vou... E tudo isso aconteceu com a porcaria do meu banco, tinha acabado de bloquear meu
acesso à internet banking. Enfim, e nesse meio tempo que eu tava indo pro Laos, eu tava nesse período. Então, nesse período, eu tava meio que, assim, com um risco maior, porque se desse algum problema de dinheiro, alguma coisa assim, cara, eu não tinha ninguém pra me ajudar, porque eu não tinha como acessar meu dinheiro se bloqueasse meu cartão, ou alguma coisa assim, eu tava completamente ferrado. Eu falei, ó, beleza, eu vou tentar mais uma vez, eu voei pra Laos, pra tentar fazer o processo de novo, e dei aquele famoso migué, porque quando eles negaram meu visto, eles falaram, agora você só pode tentar de novo em 3 meses, pra aplicar de novo pro visto de estudante em 3 meses. Eu falei, cara, eu vou dar um migué aqui, vou tentar ir pro Laos e vou aplicar de novo pra ver se eles realmente checam isso ou não, né, não sei. Daí eu cheguei lá em Laos, fiz a aplicação de novo, aparentemente eles não checam, eu consegui o visto de estudante. Daí eu comprei a passagem, voei pra Tailândia, ainda tava nervoso pra caramba pra saber se os caras iam aceitar minha entrada ou não, porque mesmo com visto de estudante, todos os documentos, você fica à mercê do oficial, né? Se o cara fala pra você, ó, você tá com um carimbo aqui que você não pode entrar, então você não vai entrar, independente do seu visto. Mas daí, graças a Deus, não aconteceu nada, eu consegui entrar. Daí tudo aqui já uns 5 meses, desde janeiro, uns 5, 6 meses que eu tô direto aqui na Tailândia. E agora eu não preciso mais sair do país, né? Porque eu tô com visto de estudante. O problema é que meu visto de estudante, acho que vence em fevereiro, acho, alguma coisa assim. Daí eu vou ter que descobrir outro jeito de... Eu acho que o que eu vou acabar fazendo, pegar um passaporte novo, que daí no passaporte novo não vai estar que eu tô negado na Tailândia, né? Porque é só um carimbo. E tentar fazer o visa run de novo. Mas tamo aí. Cara, quando eu te perguntei do perrengue, eu não falei, pô, cara, isso daí é triste demais, velho. Sim, Script. Eu lembrei um perrengue que eu passei, que eu tava perto do St. Patrick's Day, tava eu e uns 3 amigos irlandeses meus bebendo no pub, e os caras olharam pra minha cara e falaram, vou trollar esse brasileiro idiota, né? Eles falaram, Matheus, tem um drink aqui nesse bar que é muito legal, que chama Irish Bomb. Pede o drink que você vai gostar pra caramba. E eu não sabia nada da história da Irlanda, né? Eu fui lá no bar, cheguei lá pro garçom e falei, tem como você me ver um Irish Bomb? Irish Bomb Car, eu acho que chamava, não lembro. Acho que era só Irish Bomb. Daí o cara olhou pra mim assim com uma cara, tipo, meio incrédulo, só me ignorou e, tipo, continuou fazendo o que ele tava fazendo. Achou que você tava zoando. Caralho, será que o cara não me escutou? Eu fui e falei, tem como você ver um Irish Bomb? Eu tô com sede, né? Me vê um Irish Bomb. Daí o cara me olhou assim de novo e, tipo, só me ignorou. Deu, caralho, será que eu tô pronunciando errado? Não sei. Irish Bomb, pode ver. Daí o cara só deu assim um tapão assim na mesa, olhou pra mim e falou, se você pedir essa porcaria mais uma vez aqui, eu vou te chutar pra fora desse bar, você nunca mais vai entrar aqui. Eu falei, caralho, que porra é essa? Eu só queria beber esse drink, eu não sei nem o que é isso. O que eu fiz? Bebida forte, será que eu falei errado? Não sei. Lógico, eu voltei pra mesa, tava todo mundo se mijando de rir, né? Falei, caralho, eu não acredito que você foi pedir isso. Eles me explicaram que isso, tipo, é praticamente uma coisa extremamente ofensivo, sabe? Você pedir, você mencionar, que é um capítulo bem triste na história deles, que um monte de gente perdeu família com os atentados, que eles botavam... brincadeira legal, hein, cara? Sim, Script. A gente tá falando de perrengue, cara. Eu lembrei de uma história nossa lá em Florianópolis, de várias que tem, mas foi a semana que você passou o perrengue, porque teve uma intoxicação alimentar lá. Nossa. E a gente não sabia se você ia conseguir pegar o voo de volta com a gente pra São Paulo. E você foi no táxi com a gente branco, cara. Eu lembro disso, mano. Teve uma intoxicação alimentar terrível na empresa, cara. Todo mundo, né? Tipo, muita gente, sabe? O restaurante da empresa, alguém sabotou alguma coisa lá e a galera passou mal demais na empresa. E o Messi foi um deles, né? Mão de vaca, não ia no shopping com a gente, eu não comia lá. Era almoço de graça, pô. Pois é, você viu, né? De graça. De graça com almoço. Passou mal pra caramba, bicho. Ficou mal. Teve que buscar remédio de madrugada. Foi bravo, né? Mas então, outro perrengue relativo a isso que eu passei, quando eu fui pra Laos pra pegar o visto de estudante da Tailândia, foi exatamente quando começou a disseminar o coronavírus. Assim, tinha começado, na verdade, umas 2 semanas antes, mas foi quando começou a mídia ficar um pouco mais famoso. O problema é que foi exatamente no ano novo chinês, nesse período que eu tava no hotel. E eu tava no hotel lá em Laos, que, cara, o hotel inteiro tava lotado de chinês. E, cara, do nada eu comecei a passar muito mal, comecei a ficar com febre. Eu acho ainda, hoje em dia, em retrospecto, eu acho que talvez eu tenha pego coronavírus. Possível. Mas porque naquela época ainda as pessoas não sabiam direito os sintomas. Mas, cara, eu fiquei com um problema estomacal que, cara, foi assim... Cara, você não foi experimentar a sopa de morcego, Não, né? não, isso não. Mas os rangos de lá eram um pouquinho diferentes mesmo. Mas não era nada de sopa de morcego, pelo menos. Mas, cara, eu fiquei muito mal. E eu acho que talvez eu tenha pego... fiquei uns 5, 6 dias mal, mas tô vivo aí. Tá semi-vivo, né, Messi?
Sem script. Coisa de visto é o que mais acontece. Exatamente. Aqui. Era até uma pergunta da minha lista. E os vistos aí pra pegar? Aqui é a mesma coisa. Eu comecei a lembrar que, tipo, quando eu cheguei, tinha que ir pro... Vocês conhecem o JNIB, né? Aqui em Dublin, basicamente, assim, você tem que ir nesse lugar pra você registrar. O pessoal começava a fazer fila 5 da manhã no lugar. Você ia 5 da manhã, já tinha a fila dobrando a esquina pra você entrar, pra conseguir pegar uma senha, pra conseguir ir lá, e você tem que pagar ainda 300 euros pra fazer o seu stamp, por exemplo, se você era estudante. Então, é complicado. E você nota a diferença, agora que eu tenho um visto Critical Skills, quando eu entro ou saio daqui da Irlanda, tipo, ninguém nem me pergunta mais nada, porque antes perguntava assim, onde você trabalha, você mora aqui, quanto tempo, fazia umas perguntas, né? Mas agora, tipo, ninguém nem me pergunta mais. Sim, agora você tá tranquilo, né? Mas também tem bastante tempo aí. Sim, quando eu tava com esse também de estudante, aí o Stamp 2, também, eles me perguntavam bastante coisa pra entrar, chegaram a ver minha conta bancária pra ver se tinha dinheiro. Tenta pegar qualquer coisa. Sim, pegaram o celular pra ver. Isso é um dos problemas, acho, de morar fora. É que, cara, você tem que estar sempre alerta às coisas que estão acontecendo. Eu, pelo menos, eu sempre tenho que saber as datas que os meus vistos vencem, o dia que eu tenho que renovar. Aqui também eles têm um negócio que é um 90-day report, você tem que reportar onde você tá morando a cada 90 dias. Então, cara, eu sempre tenho que ter coisa no meu radar pensando o que eu tenho que fazer só pra viver, sabe? Isso é uma dos benefícios no Brasil. No Brasil você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é lembrar uma vez por ano que você tem que enviar imposto de renda. E mesmo assim, mesmo se você não enviar, ninguém nem liga, sabe? Porque você é um corpo estranho no país também, né, cara? A gente tem que lembrar disso. Você é um despatriado, um imigrante. Aí sempre vai ter essas obrigações, dependendo do lugar que você tá, você precisa cumprir com isso pra provar que você tá trabalhando, ou que tá contribuindo, ou que tá fazendo alguma coisa no país. Os impostos mesmo também, porque a gente cresce conhecendo os impostos aí do Brasil. Então, quando você realmente tem que pagar os impostos quando estiver trabalhando, boa parte já sabe quais impostos tem que pagar. Agora aqui, por exemplo, quando você chega num país, você não conhece nenhum imposto. E aí quando você descobre, você já tomou uma multa porque você não pagou o imposto no dia certo. Já passou o dia, aí você fala, nossa, ninguém me falou. Aí tem um lado aí que eu acho que o Evandro até perguntou, se a consultoria ajuda. Bom, a consultoria, pelo menos no meu caso aqui, ajudou a tirar o visto, mas essa questão de imposto, tudo que eu tive que descobrir sozinho ou com os brasileiros aqui. É que essas coisas também são muito complicadas. Esses conhecimentos são coisas que pra eles são coisas naturais, sabe? É tipo conhecimento geral, todo mundo sabe. E é muito difícil de você lembrar de explicar essas coisas que pra você é uma coisa natural, sabe? É tipo alguém ir morar no Brasil, você ter que lembrar a pessoa que ela tem que fazer declarar um imposto de renda, sabe? Pra você, tipo, é uma coisa que, era meio óbvio, sabe? Não, mas pra minha experiência foi o contrário. Tipo, é como se fosse assim, aqui eles não conseguiram onde eu tava, ou basicamente a maioria das pessoas que são irlandesas mesmo, ou que trabalham aqui, né, não trabalham numa empresa tipo grande, como Microsoft ou Google, que tá tipo sempre trazendo gente de fora, então já tem gente lá dentro do RH que conhece o processo e tal. Mas empresas médias e pequenas, eles não conhecem o processo de como que eu preciso, que visto que é que eu preciso, o que é que eu preciso. Então isso foi um pouco de dificuldade também nisso, porque eles não... Eu tive que ir lá atrás e mostrar pra eles e dizer como é que fazia, entendeu? É a mesma coisa, tipo, o Mário tá aí no Brasil, como que quem não é brasileiro e quer um visto brasileiro, como é que faz pra... Eu não sei, tipo... Não, muita gente não sabe. Então, é a mesma coisa, eles sabem, assim, me ajudaram com o processo de, tipo, os taxas, né, os impostos e tal, mas a outra questão do visto que foi mais complicado, mas... E o problema é que essas coisas burocráticas também, nunca são muito certas. Nunca é tipo, você faz isso e você vai conseguir o visto. É sempre tipo, tem uma pessoa que fez assim, tem outra que fez de outro jeito, tem outra que fez de outro jeito, e você escolhe. Tem essas três opções, qual você vai fazer. Você vai lá e descobre que falta isso, vai lá que descobre... exatamente, é meio no... Tanto, esse negócio de imposto é engraçado. Quando eu cheguei aqui, como eu não tinha o PPS, né, que é o CPF daqui, né, então eu não tinha e já comecei a trabalhar. Quando você não tem como mais trabalhar, aí eles te botam no imposto, tipo, de... É que aqui o imposto funciona em bands, né, então, tipo, tem patamares diferentes. Aí o imposto que eles me colocaram, como você não tem um PPS, é no emergencial. O emergencial, assim, paga mais imposto que
paguei a maior porcentagem de imposto. Agora eu não lembro se é 40% ou 45%, assim. Então, eu, tipo assim, nos 2 ou 3 primeiros meses eu paguei, tipo, mais da metade do salário, quase metade do salário de imposto. Porque eu tava nessa na emergência. Só que eu não sabia que, tipo, depois de um ano eu poderia pedir esqueci o nome, tipo um reembolso do imposto. Todo ano, no próximo, restituição, todo o próximo ano você sempre pode pedir a restituição dos 3 ou 4 últimos anos que você tava aqui. Eu só fui descobrir isso, tipo, ano passado. Aí eu recebi, cara, uns, sei lá, quase 3 mil euros. Tipo, de restituição. Mas isso pelo menos é aquela surpresa boa, né? É, uma surpresa boa. Mas aí você não sabe, tipo, aí só um amigo meu falou, você tem que ver isso e tal, mas se você não ir atrás, e aí depois de 4 anos você perde. Então são coisas assim que você tem que ir atrás mesmo. Ô, caras, eu quero agradecer aí a disponibilidade, que eu sei que não é fácil. O Matheus acordou às 5h30 da manhã pra fazer essa conversa com a gente, né? E vocês já estão na madrugada aí, né, Gabriel e 10 Jean, para 2 agora. Cara, eu quero agradecer muito. Esse podcast ficou muito bacana, vai ajudar muita gente. O cara que quer desenvolver, trabalhar, sair do país, vocês vão passar muitas informações assim, ajudando aí. E a outra coisa é que, cara, eu quero que você, Jean e Gabriel vão dormir e você vai acordar, né, Matheus? Tem que acordar, fazer alguma coisa pra ver. Mulher já tá pedindo aqui pra gente sair pra fazer compra. Não, já vai faz o seguinte, pega uma van, sai do país, volta pra ver o que acontece. Dev o quê? Script. Dev sem script? O que é dev? Developer. Dev sem script. Você ouviu o podcast Dev sem script. Aguarde que em breve tem mais.